era realmente necessário ter mais um filme de Pedro Pascal em cartaz nos cinemas no ano de 2025? Fica aí o questionamento. Já faz um tempo aqui no canal que eu venho comentando que eu não vejo trailer, ou quando eu vejo muito ano passando, só pra ter uma noção do que tá acontecendo ali. Porque eu acho que atualmente, eu não sei se é uma questão de marketing ou uma questão de que a forma como se faz trailer hoje em dia mudou, mas no que eu tenho reparado e no que eu tenho percebido nos últimos filmes, existe um grande problema na hora de construir a narrativa do trailer, que ela é bem diferente, né, do que um vídeo comum. E o que eu venho reparado é que algumas vezes, ou o trailer entrega tudo, e mais uma vez eu vou citar aqui a Acompanhante Perfeita, tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar de novo o card aqui em cima e tá disponível na HBO Max. Então se você ainda não viu, não veja o trailer, porque a história inteira, o plot do filme tá todo no trailer e eu acho que é um filmaço e perde muito se você sabe o que vai acontecer. Ou, né, ele é muito explicativo, ou tem muitas cenas boas no trailer, que por um lado vai te fazer ir no cinema, por outro, quando você chega no filme, ele tava todo no trailer. As cenas boas estavam todas lá, você não tem nenhuma surpresa. Ou, também por uma questão de marketing, ele pode ser um pouco misleading, não sei como falar isso em português, mas assim, ele pode te colocar por um caminho que você acha que é uma coisa e, na verdade, é outra um pouco diferente. E isso acontece também em Amores Materialistas. Eu vi muita gente na internet falando ou muito bem desse filme, ou muito mal desse filme. Ninguém tá ali na meiuca. E eu acho que isso vem muito do trailer. O trailer, ele te leva a crer que a história é uma e você chega lá, a história é outra. Então, ou você se apaixona pela história, ou você sai revoltado porque você estava esperando uma comédia romântica onde a Dakota Johnson vai ter que escolher entre o Pedro Pascal e o Chris Evans. O filme é sobre isso? Sim, ela tem que fazer uma escolha ali de quem que ela quer ficar, mas ele não é necessariamente só sobre isso. E aí a gente entra aqui no ponto da diretora, que é Celine Song, que é a diretora de Vidas Passadas, um dos meus filmes preferidos. Foi do ano passado? Deixa eu pesquisar aqui, rapidão. A few moments later. Pesquisei, é de 2023, mas eu acho que ele concorreu ao Oscar ano passado, gente. Ou eu tô doida, mas acho que foi ano passado. E ele era meu preferido do Oscar no ano que ele concorreu, porque a Celine Song, e isso é uma característica que eu gosto muito nela, ela é muito real e muito sensata nas escolhas que ela faz pra história. Em Vidas Passadas, também tem vídeo aqui no canal que eu amei esse filme. Ela trabalha a nossa expectativa de romance, né, do amor romântico, de uma forma muito dolorosa. Prepare-se para chorar nesse filme, inclusive. E ela também faz um pouquinho, ela conta um pouquinho da história dela também nesse filme. Então, a gente tem uma imigrante da Coreia que vai pro Canadá e ela tem um amigo de infância que fica na Coreia. Ela se muda para Nova York para fazer faculdade e tal, eles se reencontram online e eles têm ali um relacionamento online quase, assim, amoroso, assim, bem próximo, mas nunca dava certo deles se encontrarem e ela resolve se afastar dele porque ele tava machucando ela. Nesse meio tempo, ela conhece o Arthur e acaba se casando com ele. Anos depois, ela reencontra o Theo, e agora não vou lembrar o nome dele, mas o personagem lá, coreano, amigo dela, e ela fica nesse impasse. Não chega nem a ser um impasse, mas é essa coisa de tipo, é um amor que nunca foi, porém existiu, e um amor que existe e foi e é, e esse choque, né, emocional na personagem da Greta Lee. E aí, a gente tem aqui também a mesma dinâmica. A gente tem um amor que foi e não é mais, e a nova perspectiva de um amor que pode ser. Só que a gente tem o twist do materialismo. A gente tem uma personagem principal 300% menos carismática que a personagem da Greta Lee, que se autodenomina materialista e tudo mais, e ela trabalha, né, como o Hit, o conselheiro amoroso,
fazendo matches, né, em casais, então a visão de amor dela é uma visão muito matemática, muito lógica, onde existem estatísticas que precisam ser performadas ali para um casal dar certo. E ela conhece esse cara, que é o Pedro Pascal, rico, riquíssimo, milionário, galante, charmoso, incrível, e eles não são necessariamente uma matemática ali muito perfeita, mas ele faz com que ela se sinta validada e que ela, na verdade, que ela tenha valor, ao passo que ela reencontra o ex-namorado dela, que é pobre de maré de si, ator, aspirante a ator, que trabalha no catering, que não deu certo o relacionamento dela porque ela não aguentava mais brigar por causa de dinheiro. Só que ela se vê, né, no meio desse encontro. E é engraçado a gente analisar a ótica de um filme desse pela ótica que a gente vinha vendo nos últimos anos, né, da década de 2000 e pouquinho, que é aquela coisa romântica e absurda, e pela ótica um pouquinho mais sensata e um pouquinho mais interessante, mais pé no chão, que a Celine Song propõe pra gente. E isso faz também com que a coisa mude de figura, porque é engraçado, a gente tava vendo enquanto tava passando os trailers, ainda não tinha lançado o filme, aquela coisa, gente, teria que escolher Pedro Pascal milionário, não. Mas será que é mesmo? Será que é só esse fator, Pedro Pascal milionário, que vai fazer você, enfim, entender que aquele é o homem da sua vida, que aquele é o amor da sua vida? Então existem coisas aí que são muito interessantes na narrativa da Celine Song e que me chamam muito a atenção e que eu gosto muito. Então, além dessa narrativa ali dos dois, a gente tem outras coisas acontecendo. Então, na minha perspectiva, a história é da personagem da Dakota Johnson, a Lucy, no trabalho dela e nas escolhas que ela faz, principalmente durante o trabalho dela, e como ela reage e como ela entende e como ela vive ali naquele meio. E orbitando ao redor disso, a gente tem o Harry, que é o Pedro Pascal, e o John, que é o Chris Evans, ali meio que realmente assim, orbitando dentro da realidade dela, dentro da narrativa da Lucy. Então eu acho que isso pode ser também um pouco do problema das pessoas não terem gostado. Então o meu diagnóstico disso é: alinhe suas expectativas, porque nem sempre o trailer vai ser exatamente aquilo que você espera. E eu acho que para esse filme tem que haver um alinhamento de expectativas, porque eu também achava que era uma comédia romântica. Aí eu vi o vídeo de um menino reclamando horrores desse filme, infundadamente, e ele dá a entender que tem uma coisa a mais. Aí eu falei, opa, não vou ver isso daqui, e vou sabendo que tem uma rota alternativa nessa história. E tem, de fato. Tem assuntos que são um pouquinho intensos para uma comédia romântica, onde não tem nada de comédia nem de romântica, mas que são muito reais, que ela traz também nessa história. Então eu acho que, de um modo geral, eu sou uma das poucas pessoas que nem amou e nem odiou esse filme. Eu acho que ele é um sólido 7. Eu acho que ele tá ali no meio. Porque poderia ter sido melhor trabalhado algumas questões ali, principalmente da Lucy com o Harry, né, da Dakota com o Pedro Pascal, que eu acho que ficaram algumas pontas soltas e algumas coisas rápidas demais ali. Mas de uma forma geral, é uma história interessante e é um filme da Celine Song, então ele é longo, tem diálogos que são muito calmos e a história ela toma o tempo dela para ser contada. Ele é gravado em filme também, ele não é digital, então é aquela fotografia belíssima, mesmo a de vidas passadas. Então é um filme bonito, não é um filme pipoca, apesar de que, vou trazer até aqui um pensamento que a gente teve, eu e a minha professora de francês, numa das aulas a gente estava conversando e ela perguntou para mim se eu achava que esse filme era uma contracultura em relação aos lançamentos que estavam tendo, até do próprio Pedro Pascal com o Quarteto Fantástico. Vou deixar o link aqui que eu já falei desse filme. E eu tive que tomar uns minutos para pensar, porque mesmo sendo um filme que você olha e tem essa roupagem de filme B, o filme da A24, um filme mais diferente, né, com uma estrutura diferente, eu ainda considero ele um pouco pipoca. Porque a gente não bota um Pedro Pascal e um Capitão América à toa num filme.
é pra chamar a atenção, é pra trazer ele pro grande público. Porque se o objetivo dele fosse ser um filme B, ele estaria num outro patamar, numa outra prateleira. Então eu acho que ele é um filme diferente do que você tá esperando. Ele é um filme mais profundo e mais denso, mas ainda assim, ele é um filme que agrada massas. Eu acho que no cinema, inclusive, tinha umas senhoras rindo, assim, de gargalhar, de coisas que nem eram tão engraçadas assim. Então, acho que ele agrada muita gente mais do que ele desagrada. Inclusive, eu acho que, pra mim, a história foi muito boa. O que me tira do eixo, o que me deixa nervosa, é a Dakota Johnson. Eu realmente não gosto dessa garota. Com todo respeito, Dakota, se você estiver assistindo esse vídeo, um super beijo pra você. Mas eu acho que ela é uma atriz flat. É uma atriz de uma cara só. Na verdade, ela é uma pessoa de uma cara só. Porque você vai ver as entrevistas dela. Tem aquela entrevista da Ellen, que gerou mó bafafá, que aí teve o Ellen Gate e tudo mais. Tantas entrevistas de marketing pra esse vídeo, ela tá sempre assim. Não sei o que, não sei o que lá. Nananã. A mesma voz, a mesma nota, a mesma cara, a mesma tudo. Não tem um sobe e desce, não tem uma entrega. E aí isso me irrita um pouco. É um filme que ele tem um lado romântico, mas ele tem um lado também um pouco mais emocional, no sentido mais denso e mais pesado. Que beleza, ela aparece na cena, sei lá, nervosa ou chorando, ok. Mas é tão sem graça essa garota que Pedro Pascal nunca ia querer nada com ela. Sabe? Tipo, beleza, ela é bonita e tal, mas assim, insossa, falta um negócio, faltam, tipo, a Greta Lee, por exemplo, em Vidas Passadas, ela é uma moça bonita e tal, mas ela tem um charme, um magnetismo e uma profundidade artística e de atuação que pisa na pobre da Dakota. Então, assim, é um filme ok, bacana. Ela entrega, faz o papel, ela cumpre o papel dela, o contra-cheque dela está assinado, mas ela me tira do foco, porque eu ficava olhando pra cara dela assim, que esquisita, garota sem graça. Aí você vê até o Chris Evans, que não é assim, que Macbeth, que ator incrível, mas o Chris entregando a atuação, o Pedrão entregando a atuação, e ela assim no meio Morte Pelenga, meio menina do Crepúsculo, no Crepúsculo. E meio ela em 50 Tons de Cinza, aquela coisa meio... Me irrita. Dakota, você me irrita, com todo respeito. E eu acho que essa é a minha parte, a parte que eu menos gosto no filme é a personagem principal. E isso é um ponto negativo do filme, mas aí tem que fazer, né? Escalaram a moça. Mas eu acho que é isso, de um modo geral, é um filme bonito, tanto no visual quanto na história. Tem uns pontos fracos, uns pontos muito fortes. Pra mim, o saldo foi positivo. Eu saí de lá tendo visto um bom filme. E eu achei interessante porque a gente foi com um casal de amigos. E eu tava preocupada se o cara ia gostar do filme, ou se ia achar um filme muito lento, muito românticozinho, nananã. E ele gostou do filme, pelo menos foi o que ele falou. Então, assim, é um filme que ele agrada vários públicos, porque a história é uma história legal. E é uma história bem contada, é um filme bem feito, bem produzido, e eu confio muito no que a Celine Song faz. E ela tem uma assinatura de direção muito bonita que me agrada muito. Então, acho que o saldo ele é positivo, mas a mensagem que fica é: alinhe as expectativas e não vá achando que é uma comédia romântica da Julia Roberts, porque não é. É um filme mais denso, mais profundo, mas muito satisfatório. E se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Mancilli, sou jornalista e produtora de conteúdo, e toda semana eu venho aqui falar de algum filme, de alguma série que tá rolando por aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante a gente. Também se inscreve se você gostou e compartilha se você acha que mais alguém vai gostar de ver esse vídeo. Semana que vem eu tô de volta. Um super beijo e até lá!